Bem-vindos a mais uma aula de Game Maker. Essa aula não foca essencialmente o Game Maker. Irá focar um pouco sobre movimentação nos eixos de X e nos eixos de Y. Talvez na escola você já tenha estudado o plano cartesiano. Caso isso tenha acontecido, irá facilitar muito essa explicação. Como você sabe, provavelmente, o plano cartesiano é representado da seguinte forma: uma linha horizontal e uma linha vertical. Esta linha, a horizontal, representa o eixo de X, e esta linha, a vertical, representa o eixo de Y. O eixo de X move o objeto nas laterais, e o eixo de Y move o objeto para cima e para baixo. Agora eu irei montar uma representação de como se estivéssemos numa fase do Game Maker. Eu usarei este gráfico para representar o posicionamento. Agora eu irei abrir o Game Maker. Abrir o Game Maker. Observe que quando eu passo o cursor, os números que representam a posição no eixo X e a posição no eixo Y se alteram. Quanto mais eu subo o cursor, menor fica o valor de Y, e quanto mais eu desço, maior fica o valor de Y. Quanto mais vou para a direita, maior o valor de Y, e quanto mais vou para a esquerda, menor o valor de Y. Fechei. Esta será a nossa representação. Eixo de X indo de 0 a 20 e eixo de Y indo de 0 a 13. No caso de um computador regulado em 1024 por 768, o eixo de X irá até 1024 e o eixo de Y até 768. Se eu posicionar um objeto aqui, a posição dele será no eixo de X 11 e no eixo de Y 8. Primeiro vem o eixo de X e depois o de Y. Então agora eu só irei falar assim: a posição deste objeto é 11 por 8. X é 11, Y é 8. Então este objeto está posicionado em 11 por 8. Se eu der a instrução para ele alterar de posição, dizendo para ele ir para 4 por 4, então a ação que ele deverá realizar será sair de 11 por 8 e se deslocar para 4 por 4. Está ali em 4 por 4. É importante entendermos essa noção de movimentação, pois é uma das principais coisas que ocorre no jogo. É a deslocação dele entre uma parte da tela e outra. Para cima, para baixo, para um lado, para o outro. É a principal coisa que se vê mesmo num jogo. É a questão da movimentação. E isto ocorre entre os eixos de X e eixos de Y. Porém, nós raramente iremos utilizar uma informação precisa dessa. Dizer que se ele está em 4 por 3, eu quero que quando aperte o botão ele vá para 5 por 3, depois para 6 por 3, depois para 7 por 3, depois para 8 por 3, depois para 9 por 3. Jamais iremos utilizar assim. O sistema que nós iremos utilizar será este. Ele está posicionado aqui, não? Então eu irei ensinar ao programa que quando apertado o botão left, esquerda, por exemplo, ele deve andar 2 pixels para trás ou andar 2 pixels para frente. Esse movimento vai ser realizado logicamente aqui no eixo de X. É a coordenada que eu vou dar. Então digamos que eu programe ele para sempre que eu apertar left, ele andar 2. 2 o que? Observe que ele cresce de 0 a 20.
Então, se ele está na posição 11 e quando apertar Left eu quero que ele ande duas casas para a esquerda, então na realidade eu quero que ele diminua duas casas a posição que ele está agora. Se ele está em 11, então eu quero que ao apertar Left ande duas casas para a esquerda. Na realidade eu quero que ao apertar Left, ele da posição que ele está, ele ande assim, ó. 2, que vai ser no caso 9. Observe só, a posição X virou 9. Então apertei Left, eu quero que ele ande isso aqui, esse trechinho. Então o que é que eu vou ensinar? Eu vou ensinar ao jogo a procurar a posição atual e subtrair menos 2. Veja bem aí como é a história. Se ele está em 11, ao apertar Left, eu quero que vá para a esquerda, então eu subtraio menos 2. Agora digamos que ele queira, ou que eu queira, que ele vá para a direita. Quando eu quero que ele se desloque para a direita, o valor deve ser positivo, e quando eu quero que ele se desloque para a esquerda, o valor deve ser negativo. Se eu quero que ele ande duas casas para a direita, então eu devo somar a posição atual, 11, mais 2, que vai ser 13. Então ele irá se deslocar para cá. Lembrando, se eu quero que ele vá para a direita, eu somo. Se eu quero que ele vá para a esquerda, eu subtraio. Apertei Left, ele vai andar menos 2. Estava em 11, foi para 9. Apertei Right, direita, ele vai andar mais 2. Estava em 11, vai para 13. A movimentação no eixo de Y funciona similar. Se eu quero que ele suba, eu subtraio. Menos 2, se ele está em 4, ele vai para 2. E se eu quero que ele desça, eu somo. Ele está em 4, eu quero que ele desça, então mais 2, ele vai parar em 6. Que está foi para 6. É algo bem simples de se entender, com toda certeza, se você fixar bastante esse conceito que eu estou tentando passar. Por exemplo, se eu quero que ele vá para cá, então eu terei que fazer ele se mover 2. Se eu quero que ele vá para cá, então eu terei que mover 2 no eixo de X e mover 3 no eixo de Y. Observe só, ele vai se deslocar para cá, aí vai descer para cá. Se você preferir para entender assim, ele mexe 2 no eixo de X e depois desce 3 no eixo de Y. Agora digamos que eu queira que ele vá para esta posição. A situação é diferente já. Então dessa vez, o que é que eu vou fazer? 2 no eixo de X da mesma forma. Ele vai se mover 2 no eixo de X e vai se mover 1 no eixo de Y. Agora veja bem, dessa vez eu quero que ele suba, então tem que ser em valor negativo, menos 1. Estava em 4, na linha de 4, vai subir para a linha de 3. Interessante isso, né? É diferente do plano cartesiano que nós aprendemos na escola, mas é exatamente assim que vai funcionar em seus jogos. Você vai ter que aprender bem este detalhe, tá? Está certo. Era esse o objetivo para esta aula. Nós estaremos começando a lidar com o que foi passado na aula de hoje, na próxima aula, quando nós começaremos a inserir movimentação em nosso bonequinho, a nossa bola. Obrigado e tchau.